Olá pessoal, vamos à resolução de alguns exemplos a respeito das equações homogêneas, né? Então a gente tem aí, resolva a equação diferencial homogênea. Então a gente tem alguns passos na resolução da equação homogênea. O primeiro passo é o isolar o y'. Então, isolando o y' a gente vai encontrar essa expressão, né? X² mais y² sobre xy, né? Passa esse termo para cá e o xy passa para cá dividindo. Então a gente tem essa expressão. Como aqui a parte de baixo, o denominador é 1 só, então vamos separar isso aqui em duas frações. Então a gente vai ter o seguinte: x² sobre xy, y² sobre xy. Simplificando x com x e y com y, y' é igual a x sobre y mais y sobre x. Então o primeiro passo é isolar o y'. O segundo passo é usar a substituição recorrente nas equações homogêneas. Então essa substituição ela é sempre feita da mesma forma. Nós vamos fazer uma mudança de variável. Nós vamos chamar y sobre x de v. Então sempre na equação homogênea a gente faz esse tipo de troca, chamando y sobre x de v. Assim sendo, vamos passar o x para cá e multiplicar o v. Ó. Então fica y igual a vx. Por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente vai trocar o v trocar o y sobre x por v, a gente também precisa trocar esse y'. Então vamos ver como que a gente vai trocar esse y'. Então primeiro isolei o y, só passando o x para cá. Agora vou derivar essa expressão. A derivada de v vezes x em relação a x, regra da multiplicação. Mantenho o primeiro, que é v, derivo o segundo, que é x. A derivada de x é 1. Depois, mantenho o segundo, que é x, e derivo o primeiro, que é o v. A derivada de v vai ser v'. Então, isso aqui, esse segundo passo, ele vai ser idêntico para todas as equações homogêneas. Quer dizer, onde tiver y sobre x, vou trocar por v. Onde tiver y', eu vou trocar por v mais xv'. Então, vai ficar assim a nossa equação. Y' é igual a x sobre y mais y sobre x. Então, trocando os termos, a gente tem, no lugar do y', sempre a gente vai colocar v mais x vezes v'. No lugar de x sobre y e y sobre x é v. X sobre y é o inverso de y sobre x. Então, x sobre y é o inverso de v. Então, vai dar 1 sobre v. Então, a gente trocou y sobre x por v e x sobre y por 1 sobre v. Que é só inverter os termos, né? Ó, só inverter. Então, a gente tem essa equação. Nessa equação, nós vamos isolar o v'. Então, isolando o v', a gente tem... Ó, primeiro, passei o v para cá. Fica menos v, com esse v cancela. Então, xv' é igual a 1 sobre v. V', o que é o v'? É o dv dx, derivada de v em relação a x. O v estava dividindo, eu passei para cá multiplicando. E o x que estava multiplicando, eu passei para lá dividindo. Se a gente recordar, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é resolvendo uma equação separável. A gente separou a parte de v, separou a parte de x, né? Então, numa equação homogênea, o que a gente vai fazer é isolar, né, as variáveis. A gente substitui o y sobre x por v. Então, a gente deixa de trabalhar com o y e vai aparecer o v na nossa expressão. Sempre vai ter o v' que a gente vai chamar de dv dx, que é a derivada de v em relação a x. Nesse ponto, a gente tem uma equação separável, onde a parte de v eu deixo do lado esquerdo da igualdade e a parte de x eu deixo do lado direito. Como equação separável, a gente resolve integrando os dois lados. O lado esquerdo integrando em relação a v, o lado direito integrando em relação a x. Integral de v é v ao quadrado sobre 2, integral de 1 sobre x é ln de x mais v. Essa é a nossa solução, né? Passo 2 para cá multiplicando, 2 vezes ln de x, 2 vezes a constante, continua sendo constante. Essa é a nossa resposta. Para terminar o exercício, a gente vai pegar o v e trocar de novo pelo valor que é y sobre x. A gente volta com o valor original, né? Então, y sobre x, aqui fica y² sobre x ao quadrado,
e esse x ao quadrado passando para cá, multiplicando, a gente tem essa expressão como solução final da nossa equação. Então, a equação homogênea ela é feita em algumas partes. Ó. Primeira coisa, isolar o y'. Então, a primeira parte é isolar o y'. Segunda parte é substituir sempre por essas expressões. Trocar y sobre x por v, trocar y' por essa expressão. Quando a gente fizer essa substituição, né, a gente vai conseguir chegar numa equação separável, que a gente vai ter o v e o x, sendo que o v' é a derivada de v em função de x. Então, do lado esquerdo fica v, do lado direito fica x, separável, né? Então, separou os termos, calcula a integral. E aí, depois que calcular a integral, isola, né, o v, substitui o v por y sobre x, e aí terminou o exercício.